Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais rastejantes da terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eles foram entregues nas suas mãos. Tudo o que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Pedirei contas a todo aquele que derramar sangue, tanto a seres humanos como a animais. A cada um pedirei contas do seu semelhante. Da vida de cada ser humano pedirei contas. Quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus, o ser humano foi criado. Quanto a vocês, sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e multipliquem-se nela. Então, disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: a partir de agora, estabeleço a minha aliança com vocês, com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os animais de rebanho e os animais selvagens, ou seja, todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo que habita a terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e morreu. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num momento crucial, logo depois do dilúvio. Vamos focar no capítulo 9 de Gênesis, tá? Usando só a versão NVI, a nova versão internacional. Oi, pois é um capítulo denso. A ideia é entender essa nova fase que Deus estabelece com Noé, né? As regras, a aliança. Exato. E também as consequências ali na família de Noé que aparecem logo depois.
O ponto de partida é forte. Sejam férteis, se multipliquem-se, encham a terra. É um recomeço total, né? Deus abençoa Noé, os filhos, mas já define novas regras para o jogo, digamos assim. Uma coisa que muda logo de cara é a relação humanos-animais. O texto fala que os animais vão ter medo e pavor da gente. Interessante isso. E também a questão da comida, né? A dieta muda. Sim. Agora, explicitamente podem comer carne. Deus diz: tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Uma mudança grande. Mas tem um porém gigante aí, né? Mas não comam carne com sangue, que é vida. O que essa proibição do sangue significa nesse contexto? Olha, isso é fundamental. O sangue representa a vida, e a vida é sagrada. Deus é muito claro. Pedirei contas do sangue de vocês. Ele vai cobrar, sabe? Cobrar a vida. Isso. E a justificativa para essa seriedade toda é porque fomos criados à imagem de Deus. Então, tirar uma vida humana é algo gravíssimo, atinge a própria imagem divina. Entendi. Então, a base é o respeito pela vida por sermos imagem de Deus. E a ordem para multiplicar continua, né? É repetida. Exatamente. É um mandato reforçado. Mas aí fica a pergunta: como garantir que esse recomeço não acabe mal de novo? Bom, é aí que entra a aliança, um pacto formal mesmo. E o interessante é que não é só com Noé e os descendentes. Deus inclui todo ser vivo que está com vocês, todos os animais da terra. É bem abrangente. Uma aliança com toda a criação, então? E a promessa principal? É direta. Nunca mais destruir toda a vida com um dilúvio. Chega de destruição total pela água. E para marcar essa promessa vem o sinal, o arco-íris, que o texto chama de o meu arco que pôs nas nuvens. Exato. Um sinal visível, poderoso. E tem um detalhe curioso. O texto diz que o arco serve de lembrete para Deus. Como a gente entende isso? É uma forma de expressar, talvez, a profundidade do compromisso de Deus, né? É como se ele dissesse: olha, esse sinal vai me fazer lembrar da minha promessa eterna. Isso reforça a ideia de uma garantia pessoal, divina, que não vai falhar. É um símbolo da fidelidade dele com toda a criação. Certo. Temos então as regras, a promessa, a aliança, um cenário de recomeço garantido por Deus, mas a humanidade continua sendo humana, né? Logo em seguida vem o episódio da vinha. A complexidade volta rápido. é verdade. Como é que o texto descreve isso? Bom, Noé planta uma vinha, faz vinho, bebe demais, se embriaga e acaba nu dentro da sua tenda. Uma situação de vulnerabilidade. E aí entram os filhos. Cã, que o texto faz questão de dizer que é o pai de Canaã, vê o pai nu. E não só vê, como vai contar para os irmãos Sem e Jafé que estavam fora. A atitude dele é de expor a situação. Diferente dos outros dois, né? Completamente diferente. Sem e Jafé pegam uma cobertura, entram na tenda de costas para não verem a nudez e cobrem o pai. É um ato de respeito, de preservar a honra do pai. O contraste é bem marcado. E as consequências disso são pesadas quando Noé acorda. Muito pesadas. Ele percebe o que aconteceu, o que o filho mais novo, Cã, fez. E a maldição vem, mas não diretamente para Cã. É isso que chama a atenção. Ele amaldiçoa Canaã, o filho de Cã. Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Por que Canaã? O texto não explica o porquê da maldição cair especificamente sobre Canaã, só relata o fato. Ele é condenado a ser servo dos irmãos, né, dos descendentes de Sem e Jafé, e, em contraste direto, Sem é abençoado associado ao Senhor, o Deus de Sem. E Jafé também recebe uma bênção de expansão. Tem até a nota sobre o nome Jafé, né, que soa como expandir em hebraico, e que ele habitaria nas tendas de Sem. Isso. A narrativa mostra essa tensão. De um lado, a ordem divina, a aliança. Do outro, a fragilidade humana, as ações e suas consequências diretas, gerando bênçãos e maldições, com efeitos que, segundo o texto, seriam duradouros. E para fechar o capítulo, a informação sobre o fim da vida de Noé. Sim, bem direto. Diz que ele viveu mais 350 anos depois do dilúvio, morreu com 950 anos, uma vida longa, fechando esse ciclo. Fazendo um resumo rápido, então. Esse capítulo 9 nos dá as regras do jogo pós-dilúvio, incluindo a permissão para comer carne, mas com a santidade do sangue. Isso, e a aliança universal com o arco-íris como sinal da promessa de Deus de não destruir mais tudo com água.
E logo em seguida, esse drama familiar que resulta em maldição para Canaã e bênçãos para Sem e Jafé, já apontando para dinâmicas futuras. Exatamente, a estrutura divina para a ordem e a realidade complexa das relações humanas, lado a lado. Fica para a gente pensar, né? Como essas histórias antigas, com suas alianças, regras, bênçãos, maldições, como elas continuam ressoando? Será que elas ainda moldam de alguma forma como a gente vê origens, famílias, responsabilidades, até mesmo destino? Fica aí a reflexão sobre o poder dessas narrativas fundadoras. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria, fé e luz para o seu caminho.